Sabadão tranquilo aqui na minha cidade, aquela chuvinha tranquila caindo que dá sono. Estava vendo o jogo do Flamengo, que dizem que Flamengo é Brasil. Para mim, o Brasil é Brasil e Flamengo é Flamengo. E eu torci contra o Flamengo, mas não deu, porque como a gente dizia, criança lá no sítio, pegaram uma galinha morta e tudo ficou mais fácil. E aí os caras venceram e vão para a final do campeonato. É claro que se fosse alguns aninhos para trás, o garoto aqui estaria triste, porque sabadão, chovendo, às vezes tinha um baile, tinha uma festa, e você queria ir, e naquele tempo era em cima do trator mesmo, era em cima do trator, não era fusquinha, nem o corcelzinho que eu tenho aqui não, era trator mesmo, às vezes colocava 4, 5, 8 em cima do trator, e vamos para o baile, vamos para a festa, era tudo alegria. Só que na volta, debaixo de chuva, você já estava preocupado, porque domingão tinha jogo lá, aqueles jogos várzea mesmo, vila contra vila, fazenda contra fazenda, e era rivalidade, ninguém queria perder. E aí você já ficava preocupado, será que vai ter jogo? Será que não vai chover? Que coisa! Tudo virou, o tempo passou, só virou saudade, só ficou a saudade mesmo. Era um tempo bem maravilhoso, era um tempo que o moleque nem pensava em economia, nem queria saber dessas coisas. O importante era viver o dia a dia, e era tão feliz, era tão legal, que coisa. Como diz a música lá do Jean e Giovanni, o tempo passou e eu sofri calado. Então aí, vamos tocar na vida, vamos nós. Ó, vamos falar um pouquinho do Santos, porque tem os torcedores aí que já estão preocupados, porque os adversários estão contratando e o Santos ainda não contratou ninguém. Mas vamos com calma, vamos com calma. O Santos não precisa sair contratando de baseada. O Santos não precisa sair contratando de baseada. Eu agora aqui, eu vou dar um assim de torcedor scout do Santos. Vou indicar um jogador para o Santos. Olha eu aqui, toma aqui. Vou indicar um jogador para o Santos que o Santos já está, eu acredito que já está negociando. E para mim vai ser um jogador interessante para o Santos. Interessante. Ó, deixa eu começar por aqui, porque a gente começa a ouvir falar de dispensar o Alexandre Matos, porque ele contratou o Mike, ele fez uma carta pronunciando para o Neymar, como se ninguém erra na vida. Às vezes, para você acertar, você tem que errar. Quando trouxe o Igor Vinícius, foi um que todo mundo meteu o pau, inclusive eu não gostei muito, mas para quem acompanha o canal aqui, lembra que eu falava que jogadores que vêm do São Paulo para o Santos, dá certo no Santos? Lembra que eu falei isso aí? Quem acompanha o canal vai lembrar que eu falei. Jogadores que vêm do São Paulo para o Santos sempre dá certo. Zé Sérgio, Humberto, Arouca, Serginho Chulapa, tantos outros aí que vieram para o Santos e dá certo no Santos. Então, o Igor Vinícius, claro, terminou a temporada muito bem e está indo bem. Então, foi um acerto até agora dos caras. E aí estamos pegando no pé do Mike, porque o Mike, mas o Mike, para mim, não era lateral para o Santos. Para mim, não. Eu cheguei a falar aqui no vídeo também, é só puxar aí para trás, que vai estar aí, que eu disse que o Mike ia ser mais um problema para o Santos no departamento médico, porque o Mike no Palmeiras, ele vivia mais no departamento médico do que no campo, principalmente ultimamente, ou quase sempre. Então, e agora estão querendo jogar só a culpa em cima do Alexandre Matos, porque até o Tiquinho, ele tem que dar fim no Tiquinho, que não foi ele que trouxe. Então, eu só quero chegar nessa conclusão aqui, que para mim, no meu modo de ver, no meu ponto de vista, é um erro se você mandar o Alexandre Matos embora para trazer um outro, para começar tudo de novo. E qual a certeza que ele vai acertar 80%? Então, você tem que dar continuidade num trabalho. Há muito tempo o Santista não vê o Santos terminar uma temporada e continuar outra temporada com o mesmo treinador, com a mesma diretoria, com o mesmo diretor de futebol. Então, temos que dar um tempo, temos que parar com esse negócio de só mandar embora, mandar embora. Mandar embora, nós temos que mandar embora os canelinhas de pardal que está lá. Esses aí nós temos que mandar embora, porque não tem condições. Tem jogadores ali que não têm condições de vestir a camisa do Santos. E jogadores que vieram agora no meio do ano. Talvez erro também do Alexandre Matos. Mas é errando que talvez você aprende.
Às vezes o erro faz parte para você aprender a fazer certo amanhã. Porque você não pode, toda hora que tiver um erro, mandar embora, porque senão nós vamos ficar sem elenco ali no Santos, porque o que os caras erram ali também dentro de campo, pelo amor de Deus. Então temos que ir com mais calma. Vamos com mais calma, porque o negócio, como a gente falava, é mais embaixo. O negócio é mais embaixo. Tiquinho Soares. Agora começa a surgir, eu estava vendo no UOL. E o Tiquinho Soares pode estar voltando para o Botafogo. Esse é outro problema sério do Santos. Se vocês puxar aí, vocês vão ver que o Tiquinho Soares agora em janeiro vai fazer 35 anos. E o Santos trouxe o Tiquinho Soares com 3 anos de contrato. É isso que eu não entendo do Santos. É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Às vezes é umas coisas meio que complicado. Porque se dá certo, não, tudo deu certo, tudo está indo bem. Mas às vezes você corre esse risco. Então você tem que talvez fazer um contrato, olha, eu te dou tanto tempo de contrato, se der certo, nós vamos dar mais um para frente. E aí vai, porque senão você começa a pegar desse jeito. Você traz, dá um contrato longo para o cara não dá certo, e aí? Vai fazer o quê? Tanto de um lado como do outro. Vai ficar ruim, vai ficar ruim. Então, ó, vamos ver. Fala do Curitiba, mas o Curitiba parece que falta. Isso aí está faltando em todo lugar. Até no meu bolso está faltando também. Está complicado. Você passa numa esquina e ele dá a volta pela outra. Não quer nem olhar na sua cara. O dinheirinho suado, meu Deus do céu. Mas vamos falar do Santos. Aí, eu estava vendo no Diário do Peixe que o Vojvoda pediu a reintegração do Miguelito para ser reintegrado no elenco do Santos, que ele quer avaliar o Miguelito. Para mim está certo. Para mim está certo. Você não pode dispensar o Miguelito e jogar o Miguelito como moeda de troca ou desvalorizar o Miguelito de uma hora para outra. Você não pode. A gente às vezes vê torcedores falando, mas não pode. Jogador de 20, 21 anos, fez 25 jogos pelo América na Série B, 7 gols, 5 assistências. Quer dizer, é um jogador, não é centroavante, é um jogador que, no meu modo de ver, é um jogador para jogar ali no meio-campo, ali, bem entrosado, bem arrumadinho ali, para distribuir jogadas, entendeu? É o meu modo que eu vejo o Miguelito jogar, porque era assim que ele jogava na base do Santos. Então, é um jogador, sim, que o Vojvoda tem que avaliar, sim, o Miguelito. Até mesmo para poder um Santos, de repente, amanhã ou depois, fazer uma venda do Miguelito. Se a gente imaginar, se a Bolívia passar e conseguir classificar, eu acredito que não foi o jogo ainda. Não foi os jogos ainda da Bolívia para garantir vaga aí no Mundial. De repente, o Miguelito pode ser um jogador que vai disputar a Copa do Mundo. De repente, a gente não sabe. De repente, chega lá 2, 3 gols lá, porque ele fez no Sul-Americano aqui nas eliminatórias. Ele fez, então quer dizer, de repente ele chega na Copa, se destaca, é um dinheiro a mais que o Santos está vendendo, mesmo que não for para jogar no Santos. Então, temos que preservar bem os ativos do Santos. Temos que preservar bem. É um jogador que não pode ser escanteado do jeito que eu vejo muitos falando aí, que nenhum desses jogadores que vieram de empréstimo aí serve para o Santos. Não é assim, não. A gente tem que olhar direito, porque às vezes não serve para jogar no Santos, mas serve de repente amanhã ou depois render uns troquinhos para o Santos, que seria bem interessante, porque o Santos está precisando de dinheiro. Oh, meu Deus do céu, que coisa! Quando que o Santos vai parar de precisar de dinheiro? Sempre que eu torço para o Santos, desde garotinho, o Santos está sempre precisando de dinheiro. Meu pai do céu, não é fácil não, meu Deus. Ó, agora aqui é o Raul Scout do Santos. Eu estou vendo a conversa do Moisés do Fortaleza, que o Santos pode sim estar negociando com o Moisés do Fortaleza. Me parece que ele tem 29 anos. É um jogador interessante, se caso o Santos contratar. É um jogador interessante para o Santos, o Moisés. Eu já vi jogos do Moisés, não um só, eu já vi vários jogos do Moisés, e sempre que eu vi jogos dele, me chamou a atenção. Um jogador rápido, um jogador de bom drible, um jogador que chuta bem para o gol, e um jogador que gosta de fazer gols. E um jogador que gosta de entortar zagueiro também. Não lembra, Santos de Fortaleza, no finalzinho do jogo, ele pôs o Adonis Frias para dançar?
vai para lá, vem para cá, vai, parecia o Osmar Santos, para lá, para cá, para lá, para cá. Que coisa, que coisa. O tempo passou mesmo. Que saudade boa do Osmar Santos quando ele narrava os gols do Santos, que era muito legal. João Paulo, para lá, para cá, para lá, para cá. Era assim, os meninos da Vila. Ei, 78, que eu não esqueço nunca. Mas é um jogador bem interessante para o Santos. Esse sim, esse talvez não seria só uma contratação, talvez seria um reforço para o Santos. Iniciar aí a pré-temporada com o Vojvoda e de repente aí bem preparadinho, bem arrumadinho, o Santos bem mais entrosadinho, de repente ali Neymar, Gabigol, Moisés e de repente o Barreal lá pela direita, ou até mesmo de repente o nosso queridíssimo Robinho Júnior pela direita, o Santos pode de repente aí ter um ataque para desequilibrar sim as defesas dos adversários. Seria interessante esse jogador no Santos, pelaquilo que eu vi ele fazer nos outros jogos. Eu lembro o jogo dele na Ponte Preta. Ele era um jogador bem interessante, bem interessante. E eu acredito que seria um jogador assim para ajudar bem o Santos. Então, vamos aguardar. Talvez, esse daí talvez seria um pinga-gota no Santos. Talvez seria um pinga-gota no Santos. Vem o Gabriel Barbosa, que para mim é o centroavante que vai vir jogar no Santos, a não ser que for mentirinha. A não ser que for mentirinha. Mas eu estou acreditando que vai ser o Gabigol, com a camisa 9 do Santos, de repente, o Moisés ali pela esquerda, o Neymar ali na função que ele terminou o Campeonato Brasileiro, Robinho Júnior ou o Barreal ali pela direita. É o elenco do Santos, se montando. Não aquilo que o nosso presidente falou, que tinha que fazer uma reformulação total. Não, não, não. Vai começar tudo de novo, reforçar tudo, reformular tudo, para quando chegar o final do ano, ter que mandar todo mundo embora de novo ou emprestar para os outros times e ficar pagando. Ah, meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado com isso. Não pode fazer esses negócios. É claro que esse rapaz aí que estou falando, o Moisés, é aquilo que eu falo. Você tem que saber fazer o contrato com o jogador. Não vou te dar tanto tempo de contrato. Se tudo der certo, você vai ter mais um ano, você vai ter mais uma. Tem que ser mais ou menos desse jeito. Agora, você não pode pegar jogadores aí com 35 anos e dar 3 anos de contrato para os caras. Aí é complicado, aí é meio difícil. Aí é você querer judiar de você mesmo. Ei, Santos, que deixa os torcedores preocupadíssimo mesmo. Que coisa, que coisa. Mas vamos ver, vamos ver. Talvez os caras estão aprendendo com tantos erros que já fizeram aí para trás com esse nosso Santos. Que não é de hoje, não é de hoje. Eu sempre falo aqui, o Santos perdeu a grande oportunidade, talvez, de ser aí um dos maiores clubes do mundo, parelho com o nosso queridíssimo Real Madrid lá de fora, com aqueles times famosos lá de fora. O Santos perdeu a grande oportunidade de hoje ser do tamanho daqueles times lá, na época do Pelé. Mas talvez, na época do Pelé, o pessoal não via o futebol como vê hoje. Talvez o pessoal só olhava para a ponta do dedão embaixo. Aqueles que conseguiam ver a ponta do dedão embaixo. Aqueles que conseguiam. Porque o Santos perdeu a grande oportunidade. Você imagina hoje um Pelé jogando no Santos, o que você não conseguia com o nome Pelé e Santos nesse mundão de Deus. Mas talvez lá atrás, os caras perderam a grande chance de fazer o Santos, talvez, como nós costuma falar aí, o maior time da Terra. E poderia ser o maior clube da Terra. Mas deixou passar, como muitos falam, deixou o cavalo arriado passar e não montaram no cavalo. Que coisa. Deixaram até uma mala cair. Deixaram até uma mala cair do avião. Talvez o avião estava com fundo podre, assoalho podre, e colocaram a mala naquele lugar lá e a mala caiu. Meu pai do céu. É umas histórias que não dá para a gente acreditar. Mas, como se diz, não custa nada a gente lembrar, porque o pensamento, ele vem e você não consegue dominar ele.
Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.